Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 14, 17 e 23. Nos diz assim: em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Versículo 17. Saul respondeu aos que lhe serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. E sempre, versículo 23, sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém? O tema que nós vamos estar meditando é alívio momentâneo ou transformação verdadeira? É uma pergunta. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos em que, inclusive, a saúde psicológica, emocional, mental, parece estar um pouco diferente de alguns anos atrás. Hoje parece que a saúde emocional e mental das pessoas está mais perturbada, está mais afetada. Não sei se é uma impressão minha, mas parece também que o Covid, toda aquela situação que envolveu o mundo, também gerou no ser humano algum impacto profundo e nós estamos, parece que, colhendo sequelas até agora. Nós vivemos uma época em que as pessoas, cada vez mais, buscam a religião como um refúgio emocional. E a religião, ela pode ter esse aspecto, ela pode até trazer conforto psicológico, emocional, e, no entanto, ela não pode ser reduzida a isso. Aquelas pessoas que veem a fé apenas como um remédio, um paliativo, algo que alivia a dor momentaneamente, mas que não transforma de maneira profunda e genuína a sua vida. Algumas pessoas, elas procuram religião, procuram uma experiência de fé, mas parece que procuram apenas para se sentirem aliviadas de tormentos, de agonias, de perturbações que estão sendo afetadas por elas. Mas que não vai muito além disso. Como eu falei, a gente vive tempos difíceis, a gente vive períodos em que as crianças se sentem entediadas. A gente ouve constantemente crianças dizendo: eu estou entediadas, né? Estou entediada. Crianças sofrendo com angústias e ansiedades que a gente não via muito alguns anos atrás, mas que a gente tem vivenciado nesse tempo. E a busca pela religiosidade, pela experiência religiosa, naturalmente, também será fomentada por esse tipo de sentimento, por esse tipo de demanda na alma do ser humano. Essa busca pode parecer, em princípio, inofensiva desta forma, mas ela pode esconder um perigo muito eminente: o de tornarmos-nos espiritualmente acomodados, superficiais, buscando apenas a experiência da fé, a experiência religiosa, apenas buscando sensações agradáveis, enquanto nós negligenciamos o verdadeiro propósito da experiência da fé, que é comunhão com Deus, a transformação de nossas vidas, do nosso ser de um modo mais profundo, a imagem e a semelhança de Cristo. E isso, frequentemente, gera dor, gera desconforto, pode gerar em nós constantemente, certamente, compromisso, a necessidade de compromisso. E pessoas com esse tipo de experiência religiosa e superficial acabam se sentindo confortáveis em sua situação, ignorando a necessidade de arrependimento, de mudança e de compromisso. Elas desejam muitas vezes os benefícios da fé, os benefícios daquilo que Deus pode proporcionar, como alívio, como consolo, como alento, como boas sensações, mas resistem a abrir o coração para que o Senhor possa operar de um modo mais profundo, uma mudança radical em suas vidas. E isso se torna perigoso. Não é à toa que as pessoas buscam a religiosidade para se sentirem alentadas, agradadas, aliviadas, ter uma experiência no culto, uma experiência sensorial. Muitas vezes nós podemos nos dirigir aqui com expectativas superficiais. É claro
que Jesus tem o interesse de proporcionar aos nossos corações alívio, conforto, mas Ele quer operar e atuar em nossa vida de uma maneira muito mais profunda do que isso. Deus não quer apenas aliviar a sua angústia. Ele não quer produzir em você no culto apenas uma experiência agradável, alegradora, uma coisa que te faz rir, que te faz assim chorar de alegria, sentir prazer. É bom quando a gente experimenta isso, mas é importante que a gente compreenda que há um objetivo, um propósito muito mais profundo, que Deus quer atuar em nossa vida quando nós estamos reunidos aqui neste lugar, amém? Que você possa ter uma expectativa muito mais do que simplesmente experimentar uma experiência sensorial aqui, uma experiência de alegria, de prazer. Em muitas circunstâncias, a realidade da vida vai nos jogar para a experiência que nos lança para o desconforto, que nos lança muitas vezes para experiências desagradáveis, que não vai nos alentar tanto, que vai demandar de nós compromisso. E a realidade da fé é assim, né? É desta forma. Esse texto me chama a atenção, a história de Saul, sobre esses riscos que podemos correr. Saul foi um rei, o primeiro rei de Israel, alguém escolhido por Deus para governar Israel. Era um homem de grande porte, era alguém que tinha tudo para dar certo, mas que deu errado. Saul foi um sujeito que, embora ele tivesse interesse em buscar os benefícios, começou um reinado com humildade, teve sucesso em muitas batalhas, demonstrou um grande potencial para liderar o povo de Israel, o povo de Deus, sob a orientação de Deus. No entanto, à medida que o tempo foi passando, ele foi se tornando um sujeito renitente, desobediente, e essa desobediência foi tornando-se recorrente. Ele ofereceu sacrifícios, quando numa atitude de impaciência, em que o profeta não chegou para oferecer o sacrifício, e o profeta pediu para que ele esperasse até ele chegar para oferecer o sacrifício, ele não podia fazer isso, mas ele, de modo impaciente, se precipita e oferece sacrifício, algo que não era para ele fazer, era algo que era outorgado apenas para o sacerdote, que no caso ali era o Samuel, que tinha que fazer isso, mas ele impacientemente faz isso. Ele desobedece a Deus, quando Deus lhe dá a ordem para que ele atacasse os amalequitas e que ele aniquilasse e não deixasse sobrar ninguém, ele continua desobedecendo a Deus. Ele traz bois, traz ovelhas, traz o rei, ele não obedece a Deus. E quando o profeta Samuel chega para conversar com ele, e pergunta se ele havia obedecido, ele diz: obedeci, fiz tudo. E eu disse: o que é que eu estou escutando aqui? Ele disse: eu trouxe o melhor que tinha de lá, trouxe o gado, trouxe os bois gordos, trouxe o rei. Ele disse: mas o Senhor não te pediu isso, Saul. Eu disse: eu trouxe aqui os animais para que a gente possa sacrificar a Deus. Ele disse: mas o Senhor quer, se agrada ao Senhor é muito mais em sacrifício do que lhe obedeçamos. Então, Saul foi mantendo uma postura, uma conduta de desobediência. Ele era aquele que, quando Deus não fazia, ele fazia do jeito dele. Uma certa ocasião, ele queria falar com o profeta Samuel, quando ele já havia morrido, e ele procurou os meios legítimos, o Urim Tumim, procurou por meio do profeta e nada. Então ele foi procurar, sabe o que? Uma feiticeira, uma sessão espírita, foi buscar evocar o espírito de Samuel, algo que Deus reprovou, condenou, já havia condenado por meio dos profetas, e era proibido isso. Mas Saul desobedece mais uma vez ao Senhor. Mas é curioso que o texto nos diz, o texto que nós lemos, o texto faz nos dizer que esse rei, o rei Saul, ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. No verso 14 que nós lemos, nos diz que o espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele perde a comunhão com Deus. Deus rompe
com Saul. Deus não mais possibilita, viabiliza comunhão com ele. E quando Deus faz isso, ele se torna vulnerável a uma ação maligna. E o texto nos diz que ele passa a ser atormentado continuamente por um espírito perverso, um espírito que lhe atormentava, lhe produzia perturbação a todo instante. E a agonia era tanta, a opressão era tanta, que ele pede a alguém que buscasse alguém que pudesse ajudá-lo. E um dos seus serviçais disse: olha, eu conheço alguém, um sujeito, um garoto que ele é um garoto de boa aparência, ele fala bem, o Senhor é com ele, ele toca a harpa, a gente poderia trazê-lo aqui. E trazem Davi a Saul. E o texto que nós lemos nos diz que quando Davi tocava para Saul, Saul ficava aliviado. O espírito maligno o deixava. Mas constantemente ele vinha sendo perturbado, aí ele chamava Davi de novo, quando ele novamente era perturbado pelo espírito maligno. Mas quando Davi tocava canções, hinos que celebravam o Senhor, o espírito maligno retirava-se de Saul e ele sentia alívio, descanso, ele podia dormir, ele relaxava. Mas embora ele pudesse experimentar esse alívio, ele não mudava. Veja, ele queria uma experiência religiosa que lhe proporcionasse um conforto, um descanso, um alívio, mas ele não mudava. Ele não se convertia a Deus. Não havia transformação profunda na sua alma, no seu coração. Apenas uma experiência sensorial, uma experiência de alívio momentâneo. Eu quero trazer algumas lições. Vamos ver se vai mudar aí. Aperta no espaço aí. Trazer algumas lições para nós, a partir dessa história, irmãos. E a primeira lição que eu gostaria de destacar, sobre o perigo que nós podemos, que as pessoas também estão correndo, a vivenciar esse tipo de espiritualidade semelhante à de Saul. É que como Saul, ao perder a comunhão com Deus, as pessoas encontram-se vulneráveis a ações perversas de espíritos malignos. Versículo 14 nos diz que em contrapartida, o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. É importante considerar que essa expressão, um espírito maligno vindo da parte do Senhor, não significa que Deus enviou o mal diretamente. Deus pegou um demônio e mandou esse demônio para Saul. Não é essa a interpretação do texto. Mas a interpretação é dado que, a partir do momento em que Deus retira-se de Saul, ele se torna vulnerável, portanto, ao ataque maligno, uma vez que ele era alguém, que era um instrumento da parte de Deus, que estava sendo usado para governar o povo de Deus. Mas a partir do momento em que ele rompe com Deus, e Deus se retira, ele está vulnerável, ele não tem mais a proteção. Eu creio profundamente que nós, que estamos habitados pelo Espírito Santo de Deus, demônio não vai nos habitar. Ele não vai entrar dentro de nós. Ele não vai se apossessar do crente. Essa história dessas igrejas, onde os crentes estão o tempo todo caindo e demoniados, estão dizendo para a gente, para quem quiser saber, não são cristãos verdadeiros. Porque o verdadeiro cristão, ele não fica caindo possesso. Ele não é apossado por demônios. Mas ele pode ser oprimido por demônios. Ele pode ser encostado por demônios. Demônios podem se aproveitar da vulnerabilidade. É por isso que Paulo vai dizer, não dê lugar ao diabo. Está falando isso para a igreja. Mas esse caso aqui é muito mais grave. Saul, ele desobedece a Deus. E por causa dessa ruptura da sua comunhão para com Deus, ele se torna, portanto, aberto, vulnerável ao ataque maligno. Pode passar aí o próximo slide. Em Efésios, no capítulo 6, Paulo vai descrever que nós vivemos imersos
em uma realidade de conflito espiritual contra seres perversos. Ele diz no capítulo 6 de Efésios que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja, Paulo está descrevendo de maneira muito clara de que nós estamos imersos em uma realidade de batalhas espirituais profundas. Embora a gente viva em uma época, entre aspas, iluminada, racionalista, onde tudo é olhado sob a ótica humanista, científica, nós ainda cremos que nós não estamos restritos apenas a essa vivência material, que essa vida material também ela pode ser tocada, ela pode ser afetada pela vida espiritual. E a Escritura vai nos deixar muito claro que nós podemos ser afetados de forma grave por seres perversos, seres que perturbam, seres que incomodam, que oprimem, seres que drenam a vida de uma pessoa. Saul escolheu se afastar de Deus, desobedecendo repetidamente, rejeitando a sua orientação. E esse afastamento teve consequências terríveis para a sua saúde emocional, espiritual e mental. E sua vulnerabilidade a ataques espirituais foi resultado direto de sua rebelião. É curioso observar que, ao mesmo tempo, no mesmo texto, quando diz que o Espírito do Senhor se retira de Saul, o espírito maligno se aproxima dele para o perturbar. Ainda hoje, meus irmãos, há muitos tormentos internos de pessoas que experimentam perturbações cuja origem não está simplesmente em um aspecto psicológico, de um cansaço, de um estresse, é muito mais do que isso. Certos afetos, certas apreciações que vão induzindo os nossos corações, certos valores que a gente começa a apreciar. Você já pensou que, de repente, certas apreciações podem estar sendo emuladas, incitadas, está sendo estimuladas como setas malignas no seu coração? A Escritura nos diz que em uma certa ocasião, quando Pedro olha para Jesus e ele sugere para Jesus, ele diz para Jesus que de modo nenhum ele ia para a cruz. Jesus identifica naquela fala de Pedro uma emulação, uma incitação do diabo, e Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Veja, irmãos, foi um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, que de repente traz uma concepção que para ele era uma coisa boa, para ele era uma coisa de repente que estava ajudando, mas que Jesus observa que aquilo era uma incitação perversa, maligna. É muito importante que a gente reflita: será que certas apreciações no meu coração, certas incitações no meu coração, certos afetos, será que certos tormentos, certas enfermidades, agonias, certas subjugações, pessoas que ficam anos a fio debaixo de um tormento, de uma agonia que nunca acaba, que nunca termina, será que isso não é fruto de uma experiência espiritual desses seres perversos? Será que você tem coragem de analisar e de encarar isso como uma realidade de uma batalha, de uma luta espiritual? Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Passa aí, Davi. Próximo slide. Diz: estejam alertas, vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Veja, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado para não nos tornarmos neuróticos, superestimando o diabo, vendo demônio em tudo. Tem gente que em tudo ele vê demônio, né? A corda do violão quebrou. Isso é o demônio, né?
coral errou. Isso foi o demônio que tirou o couro da cabeça dos irmãos, né? Aí é uma neurose, é uma loucura. A gente não pode viver nessa neurose, nessa aflição, nessa perturbação constantemente, superestimando o diabo. No entanto, o outro lado também é perigoso. É preciso evitar a armadilha de subestimarmos, de negligenciarmos, adotando uma visão materialista e racionalista, que negligencia a realidade espiritual a qual estamos imersos, estamos sujeitos. A realidade espiritual é um fato, meus irmãos. Mas há uma segunda lição que aprendemos com esse texto, é que, como Saul, frequentemente as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas rejeitam o Deus da bênção. O versículo 17, pode passar aí. Versículo 17 e 18, diz assim: Saul respondeu aos que lhe serviam: encontre alguém que toque bem, tragam-no até aqui. Versículo 18 diz: um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Veja, irmãos, ele estava interessado na solução do seu problema imediato. Ele estava perturbado, estava profundamente angustiado, se sentindo oprimido, e ele queria se ver livre daquilo, mas não queria buscar uma solução para aquela realidade mais profunda, mas ele queria se livrar dos efeitos, ele queria se livrar daquela perturbação, daquela agonia. Ele não queria resolver seu distanciamento de Deus. Ele não queria resolver seu problema da desobediência a Deus. Ele queria ter solucionado o seu problema daquele incômodo, daquela aflição, daquelas agonias que não o deixava dormir, mas não queria resolver de maneira profunda a sua comunhão com Deus. Ele queria o benefício da música, ele queria o benefício de Deus por meio daqueles hinos, mas não queria a reconciliação com o Senhor. Essa é a atitude que reflete um coração endurecido, que deseja as dádivas de Deus, mas recusa-se a honrar o doador. Saul não buscava a restauração, buscava apenas um paliativo que mascarasse sua condição espiritual. Quantas vezes as pessoas não estão nessa mesma postura de Saul, meus irmãos? Pessoas que querem cura, pessoas que querem resolver um problema conjugal, pessoas que querem resolver uma crise financeira profunda, pessoas que estão enfrentando uma realidade de tormento dentro de sua casa. E a gente, claro, a gente ora, a gente acolhe, a gente abençoa. E tem mais, Deus também pode muitas vezes abençoar, Deus pode curar, mas Deus não quer fazer apenas isso. Deus quer operar uma obra muito mais profunda do que isso. Ele não quer apenas curar a nossa pele, o nosso corpo. Ele não quer apenas resolver a superfície das circunstâncias da nossa vida. Ele pode sim atuar nessas áreas, mas Ele quer resolver a área mais profunda do nosso coração. Ele quer resolver o problema mais grave da nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, que é a nossa vida com Deus, que é a nossa espiritualidade com Ele, que é o problema da nossa fé. Uma vez, uma senhora me procurou por causa de uma outra pessoa que me conhecia, né, que vivia com um tio meu, e ela perguntou se eu oraria por ela, né? Na verdade, quem me procurou foi a esposa do meu tio, dizendo que tinha essa amiga dela, que é uma vizinha, que havia sido desenganada pelos médicos. E ela estava sofrendo de um problema semelhante àquele lá de Marcos 5, da mulher do fluxo de sangue, isso alguns anos atrás. E perguntou se eu poderia ir lá orar. E eu, vou lá.
E procurei essa senhora, fui lá, na casa dela. Quando eu cheguei, a mulher estava lá, acabada, abatida, chorando, desesperada. Ela disse, se perguntando se eu podia orar por ela. Eu disse, agora, antes de orar, eu gostaria de ler um texto da Escritura. Aí li aquele texto de Marcos 16, né, que Jesus comissionou os discípulos a irem pregando o Evangelho. Quem cresce, fosse batizado, seria salvo. Quem não cresce já estava condenado. E imporiam as mãos sobre os enfermos e os curariam e tal, e tal. Aí, depois que li todo o texto, expliquei para ela. Disse, olha, isso aqui aconteceu num contexto de missão. Deus enviou os seus servos para que eles pregassem o Evangelho. E ele disse que nós poderíamos orar, poderíamos repreender demônios, poderiam ser sujeitos a nós, que enfermidades poderiam ser repelidas. No entanto, ele faria isso como apenas um sinal, porque ele tinha uma coisa mais profunda para fazer, que era a salvação. E ela, tudo bem e tal, ouviu lá, aí eu orei. Aí, beleza. No momento não aconteceu nada, terminou a oração, fui para casa. No outro dia pela manhã, eu vinha naquele Fiat em vermelho, da época do Fiat em vermelho. Passei em frente à casa dela, dei com a mão fora. E aí, tá tudo bem? Isso era à tarde. Aí ela disse, tá, tudo bem, mas com um jeito assim, como alguém que, como quem não quer desagradar, para não dizer que não aconteceu nada, né? Então, disse, não, tá tudo bem, tá bem, tá bem. Aí quando foi no outro dia, aí a esposa do meu tio, ela chegou lá em casa, assim, chorando, totalmente assim, impressionada, porque a mulher havia sido curada. A enfermidade dela havia sido sanada por Deus. Aí eu fiquei feliz, o Senhor operou, o Senhor atuou, né? Então, conversa com ela, disse, olha, vai ter o culto lá na congregação, que ela era no Novo Horizonte. Vamos lá, você dá o testemunho, vai ouvir a palavra. Vamos lá, disse, essa daqui dessa vez essa vai, né, vai ser salva por Jesus, porque afinal de contas, uma bênção dessa, estava desenganada pelos médicos. Chegamos lá, preguei com todo vigor, suado, igual a tampa de cuscuzeira, com aquele paletó. Terminei, preguei, aí ela, eu queria dar um testemunho, né? Falou o testemunho lá, que tinha sido curado e tal, na frente dos irmãos. Aí eu perguntei, você quer aceitar Jesus hoje? Ela disse, não, hoje não, hoje não. Hoje não? Não, hoje não. Depois, tudo bem. Aí eu não quis forçar, a gente não fica forçando, pegando ninguém pela mão e trazendo a força, né? Tudo bem. Foi a última vez que ela foi à igreja. Nunca mais vi essa mulher. Ela foi curada, foi abençoada. Ela buscou a bênção de Deus. Mas pelo menos até aquela ocasião ela não buscou o Deus da bênção. E há muita gente assim, quer o benefício, quer as dádivas, querem as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Assim era Saul. Saul queria o benefício, queria a dádiva do conforto, do alento, do alívio, mas aquilo não era a solução que Deus tinha para ele. Deus tinha uma solução muito mais profunda, que era a restauração de sua comunhão, mas ele assim não quisera. O texto lá de João, no capítulo 6, versículo 26, pode passar aí, Davi. No versículo 26, o próprio Jesus, ele reprova a atitude de pessoas que estavam buscando apenas a procura de milagres, a procura de soluções imediatas. O versículo 26 diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, que eram os milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, que aquilo era um sinal, não era apenas um milagre, era um sinal. E ele diz, vocês viram os sinais, mas vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí ele diz no verso 27, não trabalhem apenas pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Veja, Jesus, embora ele realizasse milagres e prodígios extraordinários, houve ocasiões assim como essa daqui, que ele não fez, e ele fez reprovando a atitude daquelas pessoas que estavam procurando apenas com essa finalidade, porque ele queria realizar algo muito mais profundo do que isso.
Mas é uma terceira lição que eu gostaria de destacar aqui. E como Saul, frequentemente as pessoas querem religiosidade de alívio emocional para a sua vida, mas sem compromisso para com Deus. Eu já destaquei essa lição de uma certa forma. No versículo 23 nos diz que sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Perceba, o tormento cessava, mas era algo momentâneo. A sua vida permanecia inalterada. Ele usava a música como uma espécie de anestesia espiritual, sem buscar cura para a raiz do seu problema. Irmãos, é muito bom a gente ouvir pessoas que nos divertem no culto, pessoas que parecem que têm uma habilidade muito vívida de animar auditório, de promover satisfação. Eu fico admirado como as redes sociais, as mídias, hoje tornaram-se capazes de produzirem certos superstars, pregadores que conseguem colocar multidões à sua volta, que poderiam ser uma oportunidade imensa da pregação do Evangelho. Mas quando você vai ouvir a mensagem, é apenas harpa, é apenas alívio. Não há uma pregação sólida da mensagem do Evangelho, porque as pessoas estão intolerantes a isso. As pessoas não querem ouvir. Dá logo um abrimento de boca. A história bíblica, aliás, a história da igreja nos fala de um certo pregador que quando ele pregava, houve lá uma situação em que a igreja teve uma visão do chão se abrindo e o fogo do inferno aberto embaixo. E as pessoas caindo, e os irmãos ficavam desesperados segurando nos bancos da igreja. Jonathan Edwards, se você for escutar a história desse sujeito, foi um grande avivalista na história da igreja. E ele pregou, sabe qual era o sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Isso é um sermão para pregar e as pessoas se divertirem, irmãos? Então, hoje as pessoas estão promovendo o ambiente, luzes, sons, parece que você está no céu. Vai fazendo cócegas nas emoções. O pregador é aquela garapa bem docinha, mas é só garapa. Você é o centro de Deus. Os seus sonhos, Ele vai realizar todos eles. O desejo que está no seu coração. Se você está num lugar que as pessoas te perturbam, desconforto, agonia, deixe isso para lá. Ele vem trazer alívio. Eu sei, meus irmãos, existe um momento de uma mensagem de encorajamento. Existe um momento de mensagem que nós precisamos ouvir, que nós estamos tristes, para baixo, desanimados. A gente precisa sim. O irmão quando chega e traz uma palavra de ânimo, é bom. Mas a pregação do Evangelho jamais vai se reduzir a essa superficialidade, a fazer você apenas rir no culto. Você vem para um culto, a pessoa já vai atrás de pregador para rir. Ele já chega assim, já animado para rir. E o camarada faz a pessoa rir. Faz. Se a gente ficar presos a isso, a não entender que muitas vezes o Evangelho vai me levar para situações de desconforto, para decisões que eu preciso tomar muito mais firmadas nas convicções do que em emoções, meus irmãos. Perdoar, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer para perdoar uma pessoa, não é sentir que o perdoei. Eu não vou perdoar fulano porque eu não vou ser hipócrita. Eu não senti no meu coração. Mas não é isso que a Bíblia chama. A Bíblia chama primariamente para você obedecer. É uma decisão que você tem que tomar inicialmente.
não é um sentimento. Obedecer a Deus é uma decisão. Você pensa que quando Deus chegou para Abraão e disse: olha, você vai pegar o seu filho, Isaque, seu único filho, e vai para um monte Moriá, e lá você vai sacrificá-lo para mim. Você acha que ele foi contente, feliz e sorridente, alegre? Eu vou matar o meu filho para Deus. Você acha que ele fez isso? Certamente foi algo perturbador. Foi uma agonia profunda. Era uma decisão que ele tinha de tomar de renúncia por Deus. Muitas das nossas decisões para permanecer num casamento, para perdoar alguém, para obedecer a Deus, a gente vai precisar decidir sem emoção nenhuma, sem alegria, sem nenhuma musiquinha de fundo para nos estimular. Vai ser uma decisão duríssima, que pode trazer profundas feridas no nosso coração, mas são feridas que são necessárias. São decisões que precisam haver rupturas. Religião de alívio, de anestesia, é um engano. Espiritualidade religiosa apenas de prazer, de satisfação sensorial, é um engodo, é uma ilusão, é uma fantasia. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você quer ser discípulo de Jesus? Amém? Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Pois para ser discípulo de Jesus é preciso renúncia. Ainda que outros pregadores digam outra coisa, mas a realidade não muda, meus irmãos. A realidade é essa. O convite de Jesus, antes de mais nada, é uma decisão que vai ser acompanhada da sua vida continuamente. Decisão por perdoar, decisão para amar, decisão inclusive para silenciar. Quando a ira vem, quando a vontade de dizer um palavrão vem, quando a vontade de dar na mesma moeda, pagar na mesma moeda vem, você decide pelo contrário, por causa de Cristo. Não é por causa se o pastor está vendo ou não, se a igreja está perto de você ou não, é porque você é discípulo, é uma discípula de Jesus. Ele está vendo. Sabia que a Bíblia diz que os anjos, eles ficam como testemunha, observando se você vai obedecer a Deus, e eles ficam torcendo para que você obedeça. E quando você decide por essa realidade, há alegria nos céus. A Bíblia diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. A alegria, a celebração, a festejo. Meus irmãos, por último, somente aquele que vem da raiz de Davi, que é Jesus de Nazaré, pode absolutamente triunfar sobre o mal e destruir as obras do diabo. Davi trouxe alívio temporário a Saul com sua música, mas foi Jesus, o descendente da raiz de Davi, viva sobre o pecado, sobre o mal e sobre o diabo. Em sua morte e ressurreição, Cristo derrotou as trevas de maneira absoluta, oferecendo libertação e vida eterna para todos que se arrependem e confiam nele. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, nos diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Coloque sua vida, sua família, seu coração diante do Senhor. Se o diabo tem promovido embaraço, ciladas, coloque diante do Senhor, meu irmão. Não vai ser no grito, não vai ser na mãozada. Tinha um tio meu que ele ficava querendo desafiar o diabo no braço. Eu quero que ele apareça para eu dar uma braceada aqui na cara dele. Meu Deus do céu, pobrezinho. Ele não vai fazer isso. Então, não é assim que as coisas funcionam. Não busque Deus apenas por uma solução imediata. Uma pessoa chegou a me procurar, dizendo que estava perturbada, está inclusive pensando em suicídio. Me convidou para ir à sua casa. Eu fui. Cheguei lá, me atendeu muito bem.
tivemos uma conversa muito boa, conversando sobre a vida dela, e ela foi falando de situações, parece que se envolveu com um homem, esse homem envolveu-se com outra mulher, e essa outra mulher parece que mexia com um negócio de bruxaria, de trabalhos de terreiro, dessas coisas. Ela ligou para essa mulher, brigando com essa mulher, e já viu, parece que essa mulher fez lá um trabalho, um negócio, disse que quer fazer um trabalho para ele, e parece que cumpriu a promessa. E de repente começou a acontecer lá um desmantelo na casa dela, uns mal-assombros por lá, situações afetando até os animais dela, e ela ficou muito agoniada, angustiada, e como ela me conhecia e sabia que eu era pastor, me chamou lá na casa dela, eu fui. Cheguei lá, tive uma conversa lá, de repente ela, uma conversa mole, eu tentando falar para ela, disse, precisa procurar Cristo. No término da conversa, ela disse assim, queria que você fizesse uma reza, uma oração, sobre a água, vou buscar água ali, para você rezar sobre a água, orar sobre a água, aí depois eu jogo assim na casa. Eu disse, o problema não está na casa, o problema não está nas coisas, o problema está em você. Isso não é uma mensagem muito agradável que alguém quer escutar, né? Mas está em você. Você precisa procurar Deus, procurar Jesus. Quando Cristo vem morar na sua casa, no seu coração, na sua alma, pronto, encerra tudo. Quebra tudo. Não tem como o diabo ter mais acesso à sua vida. Mas as pessoas querem mágica. Falei para ela, preguei, não, eu vou para a igreja, eu vou. Tal dia eu vou procurar você. Mas só vejo nos status dela, cerveja, sextou, não sei mais o quê. Vai viver nessa vida o tempo todo? E vai querer alívio, vai querer magia, vai querer apenas alento. Não, a gente vem com o evangelho, irmãos. A gente não vem com engano, não vem com paliativo, a gente não vem para curar câncer com esparadrapo, a gente vem com a cura verdadeira. Se a pessoa vai aceitar, aí vai ser outros 500. Mas a gente vem com a cura verdadeira, e a cura verdadeira é arrependimento, é conversão a Cristo Jesus.